Olá, aluno do terceiro ano, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje, semana 4 do seu PET 3, dando continuidade, mais uma vez aí, às temáticas, os assuntos trabalhados ao longo da semana. E hoje vamos trazer reforma agrária. Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e espero contribuir com a aula de hoje para você fazer os seus exercícios. Eu acho importante, cara aluno, que a aula de hoje seja a gente consiga aproveitar o máximo dela para você conseguir aí fazer os seus exercícios, perfeito? Bom, então nós vamos falar da reforma agrária, Nós falamos do espaço rural, já falamos do agronegócio, já falamos sobre concentração fundiária, agora nós vamos falar desse movimento que sempre a gente se vê na televisão, acredito que vocês já viram muito sobre isso, Esses movimentos de luta, principalmente luta camponesa, luta do trabalhador do campo, perfeito? Sobre essa questão da reforma agrária. Então nós vamos entender um pouco desse histórico. Praticamente quando a gente fala de reforma agrária, a gente fala daquele assunto da aula anterior, sobre a concentração fundiária. Então é bom, quando você for fazer o seu exercício em relação à reforma agrária, você volte na semana anterior sobre a concentração fundiária para entender um pouco como é que isso funciona, como é que esse esquema funciona em relação a esses dois, ok? Concentração fundiária e reforma agrária, ou seja, eles estão muito interligados perfeitamente. Então, você pode pegar lá a semana anterior, claro, para poder fazer os exercícios, fazer as resoluções, para você compreender esse processo. Bom, aqui na aula de hoje, o que nós vamos falar sobre reforma agrária? O que seria essa reforma agrária, Falar dela. Nós vamos buscar as raízes históricas, principalmente sobre a concentração de terras no Brasil e reconhecer a luta camponesa pela terra. Então, olha só, na semana 3 nós falamos da concentração fundiária. Na semana 4 vamos falar de reforma agrária, que tem total ligação com as raízes históricas da construção do nosso espaço rural brasileiro e automaticamente a concentração de terras. Por isso, é importante você, se necessitar, precisar, retomar os exercícios e atividades anteriores, ok? Olha só, o que seria essa reforma agrária, Qual que é o objetivo dela? O que ela é? Por que se fala assim, reforma agrária? Por que a bandeira que se levanta de reforma agrária? Ao longo do tempo, essas discussões, conflitos, lutas, sempre levanta essa bandeira, reforma agrária. Mas o que significa isso, professor? O que é reforma agrária? Olha só, uma reforma agrária é uma reorganização das terras no campo, ok? Olha só, acontece quando grandes porções de terra, até então concentradas na mão de um ou de poucos proprietários, são divididas em pequenas porções e distribuídas a outros donos, até então impossibilitados do acesso à terra. Então, esse é o conceito-chave para falar de reforma agrária. Por isso que eu falo, concentração de terras, ok? Então, ou seja, a forma desigual dessa distribuição. E o que é essa luta pela O que é luta pela reforma agrária? O que é a bandeira que se levanta? É justamente para isso. É para tentar, o objetivo é esse, de buscar soluções para que esses poucos proprietários façam políticas públicas aí, ou seja, de luta para poder reformular esse espaço e esses pequenos produtores terem a oportunidade também de produzir, de crescer, de ter vínculo com aquele ambiente. Porque muito parte dessas pessoas que vieram do campo moram nas cidades. Então, acabaram até perdendo esse vínculo com a terra. E muitos desejam voltar, porque a terra era o seu lugar de identidade, o seu lugar de produção, o lugar que tinha ali aquela vontade, de ajudar e muito contribuir para a questão do espaço rural brasileiro. Então, muitos têm esse desejo dessa luta, ou seja, para poder que há uma menor desigualdade possível em relação a essa distribuição das nossas terras rurais aí. Olha só, um dos principais movimentos, que acredito que vocês já viram aí muito desses movimentos, os movimentos rurais, dos trabalhadores sem terra aí que a gente tem, a mobilização do povo busca a construção de um novo projeto de país e aponta para um caminho único no campo, a reforma agrária popular. Então, em muitas cidades aí do interior, talvez na sua cidade onde você mora, dependendo desse estado muito grande que é Minas Gerais, consequentemente você já se deparou com uma imagem dessa.
né, dessa agricultura familiar, né, desse trabalhador que produz e traz a sua produção para vender nas cidades, né? Então você pode encontrar em grandes centros urbanos, em médias cidades ou até mesmo pequenas cidades, esse agricultor, né, esse pequeno agricultor rural que traz essa produção muitas vezes aí sem uso de agrotóxicos, né, ou seja, de uma forma mais orgânica possível, mais sustentável. Muitos deles também têm isso, é bom destacar, é bom frisar. E aí tem essa produção e vende, né? Ou seja, ali para poder ele continuar produzindo, ele continuar tendo essa identidade com a terra, de colaborar, de contribuir o máximo possível para que a gente se alimente, né? Ou seja, temos um alimento saudável, um alimento nas nossas mesas. Então, esses movimentos aí que a gente tem é justamente isso, eles querem essa reforma agrária urgente. É uma busca pela luta para poder ter a sua terra, ter a sua dignidade e poder construir o máximo aí para poder adquirir aquilo que até então tão sonhado pedaço de chão para a produção. Olha só, a questão agrária é um importante elemento no debate brasileiro. Nosso país é, ao mesmo tempo, fortemente dependente do agronegócio e altamente concentrador de terras. Interessante isso, a gente fala dessa questão dependente do agronegócio, porque atualmente o Brasil se destaca como um país agroexportador. O que significa esse país agroexportador? É um país que tem uma alta produção, tá? E vende, principalmente boa parte, vamos dizer assim, 90% daquilo que se produz vai para fora, tá? Porque o mercado internacional, o mercado externo, cada vez mais exigente, cada vez mais precisa maior, né, dessa compra desses produtos. E claro, então esse agronegócio ele fica cada vez mais dependente disso, porque alta mecanização, elevada tecnologia do campo, ou seja, claro, principalmente o destaque, o mercado internacional. Ou seja, que alguns produtos têm uma exigência muito grande, né? E aí essa alta produção em grande, larga escala. E para isso precisa de quê? De maior quantidade de terras. E é aí que se debate com a concentração, né? Então aí quanto mais esse agroexportador, mais esse agronegócio cresce, ou seja, essas fronteiras agrícolas vão se espalhando pelo Brasil, a maior quantidade de terras possíveis para produção para o mercado internacional. E claro, quando a gente fala de concentração de terra, reforma agrária, a gente tem que pegar na parte histórica. Não podemos deixar a história de fora. Na semana anterior, nós falamos um pouco sobre essa concentração fundiária, o processo histórico. Para a reforma agrária não muda muita coisa, né? Porque a gente fala justamente dessas capitanias hereditárias e a lei de terras, né? Que foram aí os chavões para esse início, o pontapé inicial para a questão concentração fundiária no Brasil, né? Ou seja, quando você pega as capitanias hereditárias lá no período de colonização do nosso território, você pega lá o mapinha, você pode pegar o mapa lá do Brasil na divisão das capitanias hereditárias, você tinha uma quantidade mínima, né, dessas capitanias e ao mesmo tempo, ou seja, ali você tinha um dono, poucas pessoas possuindo aquelas terras. Então ali você já caracteriza esse processo de concentração fundiária ali, né? E claro, ao longo do tempo, né, foram se passando o processo de colonização, depois a questão aí do Brasil Império, nós tivemos algumas mudanças, porém, que foram infelizmente prejudiciais para esse pequeno produtor rural. Então, um deles é a Lei de Terras de 1850, né? Que aí já no segundo reinado brasileiro, que a estrutura concentradora se solidifica e são estabelecidos os grandes latifúndios. Então, essas leis de terras, elas vão cada vez prejudicar mais esse pequeno trabalhador, vai dificultar mais para esse pequeno trabalhador rural a fixar na terra, né? Então, essa problemática aí para ele de manter na terra por causa dessas leis que vão surgindo e, claro, cada vez mais os grandes estabelecimentos, os grandes latifundiários vão aumentar cada vez mais aí no território brasileiro, né? E olha olha aqui a questão importante, viu? Olha só, porque quando a gente fala de Brasil, quando se compara a outros países que também já passaram por esse processo de reforma agrária, o Brasil nunca realizou uma reforma agrária estrutural, ou seja, com grandes distribuições de terras aos moldes, por exemplo, lá, ó, da Revolução Francesa, tá? Ou da Lei de Propriedade Rural dos Estados Unidos.
reparem que viu que muitas partes do mundo também tiveram problemas de concentração de terra e também essa luta pela reforma agrária. Reparem aqui, olha lá, até nos Estados Unidos e na França também já tiveram essa problemática para ser resolvida. Só que nós, Brasil, ainda discutimos a situação, mas ainda não fizemos uma reforma agrária ainda necessária, convincente, né, como nesses moldes desses dois países que fizeram de uma forma mais justa e igualitária possível, ok? Claro, muitos lugares ainda a luta continua, principalmente nos países subdesenvolvidos e, claro, também em alguns países emergentes. Por que nesses países, professor? Porque são os países onde você tem o destaque para o agroexportador, onde que boa parte desses países desenvolvidos buscam nesses países subdesenvolvidos os produtos que necessitam, né, a produção em grande escala, e são regiões onde você tem maior concentração de terras. Então, não é uma problemática exclusiva de Brasil, ou seja, até países desenvolvidos também já passaram por esse processo, tá? E vamos lá, né, Elai? Segundo o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, os objetivos da reforma agrária são, então, quando se levanta a bandeira da reforma agrária, a luta camponesa pela reforma agrária, são esses principais objetivos aqui que vão trazer, que eu trouxe aqui para vocês, quando faz essa defesa dessa luta por isso. Olha só, a desconcentração e a democratização da estrutura fundiária, ou seja, quando você fala de reforma agrária, uma reforma agrária convincente e estrutural, ok? A geração de ocupação e renda, isso é importante, porque você fixando esse trabalhador, a chance dele migrar para uma cidade, por exemplo, para o espaço rural é mínima. Que infelizmente a gente passou por um processo de êxodo rural muito grande a partir da década de 50 para 60, quando você teve um boom de crescimento das grandes cidades, das grandes metrópoles, justamente por essa mecanização do campo, né? E aí esse trabalhador rural perdeu esse espaço e teve que migrar para a cidade. Então você teve essa concentração muito grande. Então hoje o território brasileiro, praticamente 85% dos moradores da população nossa brasileira vive nas grandes cidades. E essa pequena parcela ainda vive no campo. E muitos dessa pequena parcela que vive no campo, muitos deles ainda passam por necessidades, extrema pobreza e desigualdade socioeconômica, né? Outro importante fator, o combate à fome e à miséria, porque não significa que, mesmo que haja uma grande produção, ainda tem pessoas que ainda passam fome, né? Infelizmente, a gente imagina, nossa, aquilo que produz ainda não é o suficiente, mas aí é a questão da desigualdade, dessa distribuição do alimento. E aí, com a reforma agrária, é uma chance desse pequeno produtor ajudar no combate à fome e à miséria, né? A redução da migração campo-cidade, novamente reforçando, para evitar que haja um êxodo rural, para que esse trabalhador fixe no campo e a tendência de migrar para a cidade seja mínima possível, tá? Por quê, pessoal? A gente sabe que aí vai trazer os problemas também para a cidade, né? E isso acontece, infelizmente. A problemática vivenciada no campo, esse trabalhador vem para a cidade e aí temos as problemáticas nos grandes centros urbanos, né? E também a promoção da cidadania e da justiça social. Então aqui, ó, coloquei aqui os principais objetivos quando se fala aí dessa estrutura da reforma agrária, ou seja, quais são os objetivos principais, o que se busca em relação a essa bandeira que se levanta, tá? E uma reforma agrária mal estruturada pode resultar na perpetuação e até no acirramento da desigualdade social. Por isso que é importante que haja uma reforma agrária estrutural, organizada. É isso que precisa ser feito. Fazer de qualquer forma não vai trazer soluções, vai trazer ainda mais problemas, né? E quando cria mecanismos que não permitem a aquisição de pequenas propriedades por parte dos pequenos produtores agrícolas. Então, a reforma agrária precisa ser estrutural, extremamente organizada. Por quê? Se isso não acontece, praticamente você perde essa luta e automaticamente não se resolve o problema, né, na sua forma objetiva, vamos dizer assim. Perfeito? E é importante isso, frisar, tá, que muitos dos alimentos que chegam às nossas mesas é dos pequenos agricultores. Perfeito? Isso é importantíssimo. Então, esses dados aí, né, que a gente tem, 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro
são produzidas por pequenos agricultores. Porque o que se produz da agroindústria, do agronegócio, vai para fora. A demanda do agronegócio externo, né, dos países desenvolvidos principalmente, é muito grande, né? Então, essa parte desses alimentos não ficam aqui, né, para alimento nosso de consumo interno, mas boa parte desses pequenos agricultores produzem e esses alimentos a gente consome. Então, por isso que é importante justamente a gente, como é que se diz, dar força para essas pessoas, esses pequenos agricultores, porque eles vão colaborar e muito com a produção e, claro, para poder o alimento chegar às nossas mesas. Bora lá! O que dificulta o programa de reforma agrária é que não adianta apenas dividir terras. É preciso infraestrutura, créditos e facilidade para pagamentos de débitos, comercialização e etc. Então não adianta simplesmente, vamos dividir as terras, pronto, resolvida a reforma agrária. Não. Além dessa divisão, é preciso manter esse trabalhador na terra. E aí você tem que ajudar também com os créditos, né? Ou seja, pagamentos, parcelamentos, para poder ele consiga produzir, fixar na terra e, claro, reduzir os seus débitos possíveis para poder aumentar cada vez mais a sua produção, tá? E além da necessidade de recursos para a modernização dos meios de produção rural, a fim de aumentar a produtividade para, então, poder competir com o mercado. Olha só a importância disso. Quando ele vai adquirir esses créditos, essa infraestrutura, ele vai ter mecanismos para poder aumentar a produção e automaticamente se modernizar. E aí ele pode concorrer muitos com os outros que já estão mecanizados. Viu a importância aí no sentido dos créditos para esse pequeno trabalhador? É nesse sentido e isso é a luta. Perfeito? E vamos lá, né? O assunto é bom, é grande, é muita coisa, mas a gente precisa fazer o nosso fechamento, as nossas considerações finais, né? E aí você atenta aí, depois que a gente, né, depois de fazer essas considerações, para te ajudar aí na resolução do seu exercício. Olha só, importante aqui que a Revolução Mexicana foi um dos primeiros movimentos a fazer da reforma agrária, sua principal reivindicação. Então você já teve aí as primeiras lutas durante a Revolução Mexicana, vamos dizer que ela é o processo histórico, aí, se dizer, da reforma agrária, dessas primeiras lutas pela redução da desigualdade no campo, né? No Brasil, 1% de proprietários detém cerca de 50% das terras. Nossa, isso é muita coisa, né? Ou seja, é uma desigualdade gritante, né? A gente sempre fala assim, né? Uma desigualdade muito grande dessa distribuição, né? Muito pouco, né? E claro, a distribuição de propriedades rurais começou a ser debatida em sociedade a partir da década de 50. Por que na década de 50? Lembra lá do processo de industrialização do Brasil? Quando você tem a industrialização, né, o processo de industrialização já chega no Brasil e depois automaticamente vai para o campo. Então ali já começa o processo de lutas ali, debater esse processo. Por causa de quê? Com o desenvolvimento industrial e o aumento da urbanização, quando o país deixou de ser apenas agrícola. Então, você já tem essa migração, êxodo rural, população concentrada nas grandes cidades, e aí a industrialização chegando no campo, e aí que você já começa a debater esses assuntos relacionados à reforma agrária. E claro, né, para a gente fechar aqui, a reforma agrária, em sua essência, tem objetivo louvável. No entanto, na prática, né, esbarra em diversos problemas, dentre eles a desapropriação de grandes latifúndios, né, considerando improdutivos. Além disso, outros fatores dificultam a sua execução, né, eficaz da reforma agrária em relação aos aspectos também complementares à distribuição de terras. Claro, infraestrutura, porque precisa de estrada, energia, elétrica, saúde, educação, entre outros. Então, você tem inúmeras questões que se esbarram para poder chegarmos aí à desejada reforma agrária. Perfeito? Então, caro aluno, agradeço mais uma vez, espero ter ajudado nessa aula para você fazer os exercícios do seu PET 3 e nos vemos na próxima aula.